No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre o aumento de casos de chikungunya, uma arbovirose que preocupa as autoridades do setor de saúde, já que aqui no Brasil os casos têm aumentado consideravelmente. Em Pato Branco já são 5 casos confirmados, 4 deles são autóctones. A doença foi contraída aqui. Para entendermos melhor quais são os sintomas da chikungunya e como prevenir, a entrevistada de hoje é a enfermeira, chefe do setor de vigilância epidemiológica da 7ª Regional de Saúde, Janara Sens. Janara, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Carol. Obrigada. Janara, a gente está em um período de temperaturas altas, de chuvas frequentes, né, que tornam os ambientes propícios à proliferação do Aedes aegypti. Ele é o transmissor de várias doenças, né, a gente sabe da dengue, por exemplo, zika vírus e também da chikungunya. Como que a presença do mosquito, né, com a presença do mosquito, como que as pessoas devem estar alertas aí nesse momento para a doença? Exatamente, Carol. Então, o que acontece? A gente está com uma temperatura extremamente elevada, muita chuva, e é o ambiente propício, né, para o Aedes aegypti, que é um mosquito que ele vai transmitir não só a dengue, como a chikungunya, a zika e outras doenças. Então, diante disso, a gente precisa fazer um apelo para a população. A população deve, sim, estar sempre removendo os criadouros. E quais são os criadouros? Água parada. Qualquer local que possa acumular água parada, a gente precisa eliminar. Lembrando que antigamente a gente falava, o Aedes ele só fica na água limpa, mas hoje ele se adaptou. Então, água limpa, água suja, ele está se adaptando e está se procriando. A gente precisa lembrar que, como região, a gente está fazendo altas capacitações, né? A gente está o tempo inteiro conversando junto com os municípios da nossa região, junto com as autoridades sanitárias, para que a gente faça todo esse movimento de prevenção contra a dengue. Falando com as equipes para fazer um manejo adequado, desde a hora que o paciente chega na unidade de saúde, também com as equipes aí de vigilância para a notificação correta, para o manejo correto dos exames laboratoriais e também para a eliminação do criador. Janara, quando a gente fala da situação epidemiológica aqui da nossa microrregião, a microrregião de Pato Branco compõe 15 municípios. Qual que é a situação atual? Então, hoje, né, pensando em dengue, temos 16 casos confirmados de dengue. O município de Pato Branco tem um caso confirmado, porém ele é importado. Já de chikungunya, também isso nos preocupa bastante por ser uma doença complicada, porque ela tem uma sintomatologia mais aguda e mais severa. A gente já está com 6 casos na nossa região, 5 aqui no município de Pato Branco, sendo um caso importado e os outros 4 autóctones. O que é o caso autóctone? Autóctone é o que foi contraído dentro do município. Então, quer dizer que a gente está com uma circulação viral dentro do município. A gente precisa ressaltar que esses dados são parciais, né? A todo momento ele pode ser alterado, porque a gente precisa do resultado de exames laboratoriais, que a grande maioria a gente encaminha para Curitiba, que é o Laboratório Central do Estado. Então, a gente tem que entender que talvez esse número venha a crescer se a gente não fizer nada. Estamos aí com em torno de 150 casos ainda em investigação entre dengue e chikungunya. É bastante alto, né? Quais são os sintomas da chikungunya, Janara? São muito parecidos com o da dengue, né? Tem uma particularidade? Então, tem sim, né? Então, essas doenças, a gente fala que são doenças virais febris. Então, elas são todas muito parecidas. Inclusive, a gente consegue ver semelhança até com o Covid, com a gripe, com o resfriado, que é aqueles sintomas clássicos, que é a febre, a dor no corpo, aquele mal-estar geral, manchas vermelhas. Mas a chikungunya a gente consegue diferenciar. Diferencia com a dor articular, que é uma dor bem aguda. A gente sabe que as articulações são onde a gente mexe, né? Então, dedos, aqui pulso, cotovelo, joelho, tornozelo. Então, são locais onde a gente faz o movimento. E quanto mais a gente faz o movimento, essa dor mais aguda fica. A gente precisa também entender que, como a dengue é uma doença assim, que ela é aguda, mas a gente consegue diferenciar aí porque ela tem uma dor muscular. Então, é uma dor nos músculos. Então, essa é a maior diferenciação. Também precisamos entender que a dengue, 50% dos casos a gente nem fica sabendo, a população nem procura porque é mais leve. Já a chikungunya, em torno de 70% a 95% dos casos procura atendimento médico por ser uma doença que dificulta até as atividades diárias cotidianas, né? Então, lá na Tanzânia, onde apareceu o chikungunya,
eles colocaram o nome chikungunya porque é uma doença, né, onde tem dificuldade de se dobrar, onde as pessoas não conseguem ficar ereta. Então, realmente é uma doença que a gente nos preocupa por cronificar a grande maioria dos casos, mais de 70% dos casos eles vão cronificar. Pessoal que está em casa nos acompanhando, suspeita, tem sintomas e suspeita que tenha contraído a doença. Qual que é a orientação nesse momento? Tem sintomatologia características, tem que procurar uma unidade de saúde. Procura unidade, procura um pronto atendimento, mas não deixa ela evoluir. Quanto antes a gente iniciar o tratamento, a chance de cronificar é menor. Então, tá lá com uma febre alta, com dor nas articulações, procura, o médico vai avaliar, vai fazer aí o tratamento dos sintomáticos, vai coletar material se for necessário para enviar para o laboratório. E assim, uma coisa que a gente precisa colocar também, né, na cabeça da população, não se automediquem. Tem medicamentos como anti-inflamatórios que não devem ser utilizados tanto na dengue quanto na chikungunya. Por isso, tá com sintomatologia, procura uma unidade básica que eles vão saber fazer o manejo aí de você, né, que tiver sintomático. Tá certo. Nesse momento, é importante a gente falar sobre prevenção. A melhor forma ainda é eliminar os criadouros do mosquito, não deixar água parada, manter os terrenos limpos. Mas existem outras formas de prevenção, Janara? Existe. A principal forma, como você falou, é a eliminação do criador. Então, a gente precisa eliminar onde tem água parada. Então, a gente tem que lembrar que desde uma tampinha de garrafa pequenininha até uma caixa d'água descoberta, ela pode sim ser local de proliferação ali do mosquito. Porém, a gente tem outras maneiras de diminuir aí esse contágio, como é utilizar repelente. Então, tô sintomático, já começo a passar repelente, tenho minha família aí que está convivendo comigo, meus amigos, vizinhos, né, um bairro onde está tendo circulação, utilizem repelente. Lembrando que o repelente ele tem uma indicação do fabricante, então eu preciso olhar qual é o momento que eu preciso reaplicar, de quantas em quantas horas, não é uma vez só por dia. Também podemos evitar utilizando roupas de manga comprida, né, principalmente no momento onde é a atividade do mosquito. Qual é esse momento? Início do dia e final do dia. Porém, como a gente falou, ele está totalmente adaptável. Então, a qualquer momento do dia você pode ser picado. Mas, neste momento, a atividade do mosquito é maior. Também precisamos lembrar, né, que se sentiu qualquer sintoma, procure uma unidade de saúde o mais rápido possível. Dessas formas, a gente vai conseguir aí diminuir o contágio, diminuir nossos casos de dengue, de chikungunya e fazer com que a nossa população fique mais segura. É o alerta nesse momento, estamos no verão, a preocupação é grande, até porque a gente tem alguns meses pela frente ainda com calor intenso, né? Então é preciso tomar cuidado e, em caso de sintomas, procurar a unidade de saúde mais próxima. Sobre chikungunya, hoje eu entrevistei a enfermeira Igianara Sens, ela que é a chefe do setor de vigilância epidemiológica da 7ª Regional de Saúde e compreende 15 municípios aqui da microrregião de Pato Branco. Janara, obrigada pela participação. Obrigada a você, Carol.